O Senado Federal acaba de desligar, de destruir, de acabar com a PEC da blindagem, PEC da bandidagem, PEC da impunidade. São vários os nomes, são vários os apelidos. O fato é que a PEC morreu. A PEC não existe mais. Nesse vídeo eu vou te explicar o que isso significa e por que isso aconteceu sem que os senadores pudessem votar, pudessem decidir se aprovavam ou não a PEC. Me chamo Rafael Paiva, eu sou advogado criminalista, mestre, sou professor de direito penal, processo penal e de direito constitucional, e aqui nesse canal eu falo para pessoas reais, para pessoas comuns que não são da área jurídica. Eu disse num vídeo anterior que a Câmara dos Deputados havia aprovado uma PEC chamada PEC da blindagem, alguns chamavam de PEC da impunidade, PEC da bandidagem, e para aprovar uma PEC se exige, a lei exige um quórum, uma quantidade de votos muito superior. Então a PEC, para ser aprovada, uma lei, um projeto de PEC, de emenda à Constituição, que vai alterar o texto da Constituição, para ser aprovada, ela precisa de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional. Então precisa votar 2 vezes na Câmara. Em cada uma dessas 2 vezes tem que ter o voto de 3/5 dos deputados. Depois que é aprovada, vai para o Senado. E no Senado precisa ter também 2 votações. E nessas 2 votações tem que haver aprovação por 3/5 dos votos. Essa PEC, ela era muito polêmica porque, em que pese ela ter um sentido muito interessante, no sentido de impedir abusos do Supremo Tribunal Federal, abusos esses que vêm de fato calando o Poder Judiciário, me parece que eles forçaram demais a barra. Forçaram demais a barra a tal ponto de tornar uma PEC que era uma PEC da blindagem, ou seja, de proibição de abusos do STF, que ela se transformasse numa PEC da bandidagem, da impunidade, na medida em que qualquer processo contra deputado federal ou senador precisaria da aprovação da Câmara ou do Senado para prosseguir. Então, se você brigasse com o seu vizinho no hall do seu prédio e, em razão disso, o seu vizinho te desse um soco na boca, quebrasse seus dentes, e esse vizinho fosse um deputado federal, você só poderia processar ele criminal ou civilmente se houvesse aprovação da Câmara dos Deputados. E evidentemente que isso é muito negativo, isso é muito ruim e causou, obviamente, eu ia falar estranhamento, né? Mas muita polêmica, e a população foi à rua. Detalhe que essa era uma PEC cujo projeto era de um deputado ligado ao PT, ligado à esquerda. E na época a ideia era blindar os deputados de esquerda contra abusos. Agora o jogo virou e nessa votação nós tivemos tanto votos de deputados da direita como também de deputados da esquerda. Foi uma PEC assim bem tenebrosa que teve um efeito engraçado de certa forma unir a direita e a esquerda em prol de benefícios irrazoáveis para deputados federais e senadores. E aí, o que eu acho disso é o seguinte: pesaram na mão. Pesaram na mão a tal ponto de criar uma antipatia, de fato ser uma demonstração óbvia e evidente de uma proteção exagerada para políticos. E se tem uma coisa que a gente não gosta é de proteção exagerada para políticos. Eu concordo com o argumento de que, de fato, existe um peso hoje muito maior nas ações do STF, então o STF acaba decidindo tudo da política nacional e, inclusive, acaba emparedando parlamentares, tornando o parlamento, são as pessoas que, bem ou mal, muitas vezes mal, mas nós colocamos ali, de forma que não conseguiam mudar nada no país e não conseguiam passar projetos de leis importantes. Agora, pesaram na mão e essa pesagem de mão, obviamente, resultou nisso que nós estamos vendo agora, que é toda essa manifestação, essa movimentação antipolíticos que tem um certo fundamento, tá? Pessoal, o que aconteceu? A PEC, ela, lembra, tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado.
quando essa PEC foi para o Senado agora, ela já tinha aprovação em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos deputados federais. Só que no regimento interno do Senado Federal, existe um artigo que diz que toda PEC, antes de seguir para a votação, ela obrigatoriamente tem que passar por uma comissão super importante do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é formado por um grupo de senadores que é eleito para estar ali. Então são os próprios senadores que compõem essa Comissão de Constituição e Justiça. E toda a PEC tem que passar por lá, para eles analisarem se essa PEC ela é ou não é constitucional. E essa PEC, ainda mais depois das manifestações do último domingo, evidentemente que essa PEC foi para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e foi rejeitada por unanimidade. Todos os senadores foram contrários à PEC, declarando-a inconstitucional. E aí existe um artigo no regimento interno do STF que estabelece que, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça rejeita o projeto, ele é arquivado. E só cabe ao presidente do Senado, de fato, arquivar esse projeto. Então foi o que foi feito. Foi 2 vezes aprovado na Câmara, foi encaminhado para o Senado. O presidente do Senado, como determina o regimento, encaminhou essa PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. Nesse meio tempo, teve toda a manifestação popular, que foi grande. Os senadores provavelmente viram que aquilo ia pegar muito mal para eles e deliberaram na Comissão de Constituição e Justiça pelo arquivamento, por declará-la inconstitucional. E ao presidente do Senado só coube mesmo a decisão de ratificar essa decisão e arquivar a PEC. Então é por isso que essa PEC não foi encaminhada para votação no plenário do Senado Federal. Tá ok? Agora, como eu disse, no meu ponto de vista, havia um exagero muito grande com relação a essa PEC. Realmente ela poderia ser chamada, como foi chamada, de PEC da impunidade, PEC da bandidagem. Não gostei do texto, foi um texto exagerado. Então, com a ideia, com o viés, com a capa de proteger o Congresso da atuação abusiva do Senado Federal, simplesmente eles propuseram um projeto de emenda à Constituição que protegia esses parlamentares de tudo e qualquer coisa. Então houve um exagero, erraram na dose e infelizmente, felizmente, essa PEC foi rejeitada. O felizmente que eu disse aqui é porque, de fato, agora a gente precisa pensar em subsídios, em ferramentas jurídicas, em projetos de lei ou de PEC que seja, que realmente protejam o Congresso. Então a gente poderia, por exemplo, começar com uma PEC que estabelecesse que toda decisão do Poder Judiciário para afastamento de parlamentar, para cassação de mandato, para prisão, para qualquer outra medida cautelar contra parlamentar no exercício da função, tivesse que ser tomada pela maioria de votos do plenário do Supremo Tribunal Federal e não em decisões monocráticas como vem acontecendo hoje. E esse para mim é um dos grandes problemas que tá fácil de ser sanado. Já no passado havia, por parte do Congresso, a aprovação de um projeto de lei sobre esse tema. Infelizmente, o então presidente Bolsonaro, sabe-se lá por quê, vetou esse projeto de lei e ele foi arquivado. Mas eu acho que isso já seria uma forma muito grande e muito eficaz da gente evitar abusos que nós estamos vendo acontecer por parte do Supremo Tribunal Federal. E você, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, se inscreva aqui no nosso canal e me siga lá no Instagram, no @PaivaDoutor. Te vejo no próximo vídeo, fica com Deus, um beijo, um abraço, até mais, tchau.